Fala galerinha, tudo beleza? Professora Ana Paula aqui. E nesta videoaula, galera, nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica socioespacial do estado de Goiás, tá? Nós vamos ver a fundo o estado que nós moramos, o estado que nós vivemos, como que ele é, como que funciona a questão territorial, o que envolve a questão econômica, de comunicação, de transporte, de tudo. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pessoal, para a gente estudar um pouco a geografia do estado de Goiás, esse daqui é o mapa do estado de Goiás, tá? Para vocês verem, tá pintado aqui com as cores do estado, tá? Nossa bandeira, vou anexar para vocês no Classroom para vocês verem também a nossa bandeira, tá? Mas a nossa bandeira é isso, tem aqui ó, as estrelinhas e as faixas em verde e amarelo, tá? Esse pedacinho faltando aqui, pessoal, é o Distrito Federal, tá? Que foi quando o governador do estado de Goiás vendeu esse pedaço aqui, ó. Quem comprou na época foi Juscelino Kubitschek para poder construir Brasília e todo o Distrito Federal, tá? Pessoal, a população no estado de Goiás. Goiás é uma das unidades federativas que integram a região centro-oeste, tá? A extensão territorial é de 340.103.467 km², correspondendo a 4% do território nacional, tá? Conforme a contagem populacional realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia, a população era de pouco mais de 6 milhões de habitantes, tá? Distribuídos em 246 municípios, sendo o estado mais populoso do centro-oeste, tá? O crescimento demográfico é de 1,8% ao ano e a densidade demográfica é de 17,6 habitantes por quilômetro quadrado, ok? O povoamento do estado de Goiás ele intensificou em decorrência de uma série de políticas públicas para ocupação e desenvolvimento econômico da população da porção oeste do território brasileiro, tá? A chamada Marcha pro Oeste, não sei se vocês vão ver em história ou já viram história, tá? Teve a expansão da fronteira agrícola e maiores investimentos em infraestrutura, além da construção da nova capital Goiânia. Pessoal, a capital de Goiás antes era a cidade de Goiás, que muitos de vocês conhecem como Goiás Velho, tá? Mas o nome correto é cidade de Goiás, ok? E depois é que foi construído Goiânia e teve a construção também da capital federal, que é lá naquele buraquinho que a gente viu que falta no mapa, Brasília. Esses fatos, pessoal, eles desencadearam grandes fluxos migratórios para Goiás, porque agora você tem duas capitais aqui, uma do lado da outra. E como resultado dessa política de incentivo à ocupação do oeste brasileiro, a população de Goiás teve um aumento muito significativo, principalmente no ano de 1950, quando teve a inauguração, quando começaram as construções de Brasília. Nestes segundos dados do IBGE, havia pouco mais de 1 milhão de habitantes e a população que atingiu, conforme esses dados, hoje 6 milhões de habitantes. O que aconteceu, pessoal? A população rural, que está aqui, ó, em vermelho, essa linha que teve um aumentozinho, mas depois voltou a cair. E aqui, ó, a população urbana aqui em 1940 era de 1 milhão e pouquinho, e que a gente tem aqui, ó, chegando a 6 milhões. Juntando esses dois aqui, a gente tem 6 milhões de habitantes em Goiás, ok? Pessoal, Goiás, como eu já falei anteriormente, está localizado na região centro-oeste e a gente tem atividade agropecuária com grande destaque, tá? Goiás, ele apresenta extensas áreas de pastagem e lavoura. Quase metade do território é formado por latifúndios rurais, ou seja, propriedades com mais de 1.000 hectares. Em 2008, a contribuição de Goiás para o PIB, o Produto Interno Bruto, foi de 2,5%. E no âmbito regional, nós temos uma participação de 27,6%. A composição aqui em Goiás é o seguinte: a agropecuária é responsável por 11%, a indústria 27% e os serviços em gerais 62%.
A agropecuária aqui em Goiás, pessoal, ela tem importância muito grande no cenário econômico nacional, porque a nossa produção de carnes e grãos, ela impulsiona a exportação estadual. Goiás é um dos maiores produtores de tomate, e aí a gente tem a famosa festa do tomate aqui em Goiás, tá? Produtor de milho e soja do Brasil. Ele é responsável por 33% da produção nacional de sorgo, que é juntar isso aqui tudo, tá, pessoal? E Goiás é o principal produtor desse grão no país. Outros cultivos importantes aqui, pessoal, algodão, cana-de-açúcar, café, arroz, feijão, trigo e alho. Coisas que estão presentes no nosso dia a dia, tá? Já a pecuária, pessoal, está em constante expansão. O estado ele possui o terceiro maior rebanho bovino do país. O aspecto negativo com relação à agropecuária é que ela é a principal responsável pela destruição do cerrado, que é o bioma que a gente está incluído, tá? E Goiás ela também possui reservas minerais. Entre essas, a gente tem o município de Minasul, que a gente tem a extração de amianto, Niquelândia e Barro Alto, Niquelândia, tá? Isso aqui não é à toa. E lá em Catalão nós temos a extração de fosfato. Algumas indústrias, algumas fotos de indústrias aqui em Goiás, porque nós também temos indústrias, tá? Se a gente pensar no movimento do PIB goiano, pessoal, alguns dados feitos pelo Instituto Mauro Borges mostram que a economia conseguiu suportar intempéries do cenário nacional e teve um PIB abaixo da média brasileira. Os dados divulgados mostram que o setor agropecuário foi responsável por segurar a economia em 2016, fechando o ano com um crescimento de 0,6%. A recuperação do setor foi significativa no quarto trimestre, com alta de 4,9%. Enquanto isso, em todo o resto do Brasil, a agropecuária recuou 6,6%. Ou seja, nosso crescimento ela foi muito grande, porque além de a gente ter um pequeno crescimento, ainda tem que levar em consideração que o resto do país todo recuou, ok? A estimativa preliminar aponta que os valores do PIB em Goiás chegaram a 178,9 bilhões em 2016. E para 2017 a perspectiva foi um cenário mais favorável. O PIB, pessoal, que é a sigla do Produto Interno Bruto, ele representa a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região. E como que funciona isso aqui em Goiás? Pessoal, tudo que a gente produz, tudo que gera renda, ele se transforma em PIB, tá? Que a gente está falando de PIB aqui, beleza? Pessoal, algumas políticas públicas aqui de Goiás. A questão das desigualdades regionais começou a fazer parte da agenda de política pública brasileira no final dos anos de 1950. Portanto, as políticas públicas de desenvolvimento regional sustentável têm como objetivo propostas de inclusão social, acesso ao crédito, geração de emprego e renda e são necessários para o desenvolvimento socioeconômico regional. Nesse contexto, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste Rural aparece como fonte de financiamento para o desenvolvimento sustentável do setor. Ou seja, em vez de a gente só desmatar, uma das políticas públicas é que a gente tenha um desenvolvimento sustentável que é financiado pelo FCO, beleza? Como que funciona as aplicações dos recursos aqui em Goiás? Projetos de apoio à agricultura familiar, projetos com alto grau de geração de emprego e renda ou da economia solidária que possibilitem a estruturação e o fortalecimento de cadeias produtivas. Projetos voltados para a preservação e recuperação do meio ambiente, projetos que utilizem tecnologias inovadoras, projetos do setor de turismo. Inclusive, nós temos um setor de turismo muito forte aqui em Caldas Novas, Pirinópolis, cidade de Goiás, tá? São pontos turísticos muito importantes. Projetos da indústria de alimentos e projetos de setores comerciais de serviço. Nós temos um polo industrial em Goianésia, pessoal, muito importante. Inclusive, nós temos o polo industrial aqui em Anápolis também, tá? Que inclusive a gente chama de Distrito Agroindustrial de Anápolis. Mas a gente vai estudar isso depois, tá? O polo industrial de Goianésia, pessoal, tem a Goiali, que é fábrica de molho de tomate.
usina Jales Machado, usina Codora, usina de Goianésia, a Hering. Então, é bem vasto, tá? O setor agropecuário, pessoal, ele tem sido tradicionalmente básico da economia. Nas últimas 3 décadas do século XX, nós fomos uma das regiões de fronteira agrícola mais expansiva do país. Em muitas culturas, como soja, milho e outros grãos, tá? Tornou-se naquele período um dos maiores produtores do país. A principal área agrícola e pastoril é a região do Mato Grosso de Goiás, que é a divisa lá, tá, pessoal? Onde se pratica uma agricultura bem diversificada. Apesar de a gente possuir o segundo rebanho, o terceiro rebanho, depende do ano que a gente vai olhar isso aqui, tá, pessoal? Mas a gente está entre isso aí. O Goiás, ele tem tradição de uma baixa produtividade quanto ao nível de fertilidade abaixo dos animais, tá? A bovinocultura de corte, que representa um segmento importante, fundamental para a economia, pelos excedentes, tanto quanto expressivo contingente de mão de obra ocupado nessa atividade, ok? Então, é fundamental a bovinocultura. O que é bovinocultura? Criação de gado, tá? Nos pastos plantados em antigos terrenos florestais, engordam-se bovinos, criados nas áreas dos cerrados, e mantém-se um rebanho de gado leiteiro. O Vale do Parnaíba é a segunda região econômica de Goiás e maior produtora de feijão, de arroz e abacaxi, tá? Mas também se cultiva milho, soja, feijão e mandioca, e é grande o rebanho de leite e corte nessa área. A soja, pessoal, é o principal produto agrícola do estado. Com o lançamento de novas variedades de grãos mais resistentes à armazenagem e às pragas, registrou-se um forte aumento da produtividade. Na produção de grãos, Goiás representa a 4ª posição na avaliação em 2017, ficando atrás somente do Mato Grosso, do Paraná e do Rio Grande do Sul. E a agricultura foi o carro-chefe do processo de desenvolvimento no estado de Goiás. No início, ela teve voltado para o alto consumo, mas a partir dos anos 70 e principalmente dos anos 80, a industrialização ela ganhou muita força. No estado de Goiás, a soja ela introduziu e expandiu pela porção sul, substituindo os cultivos tradicionais de subsistência. A soja está em primeiro aqui, ó, com 43,34%, o algodão depois, tomate em terceiro, tá? E assim vai dentro de todos os que é produzido aqui em Goiás. Pessoal, nós temos que falar um pouco também sobre energia e mineração. Nós somos a 3ª maior província mineral do país, tá? E Goiás desponta hoje no Brasil pela grande fertilidade do seu ambiente geológico. O estado possui níquel, ouro, cobre, nióbio, fosfato e amianto, ok? Um dos carros-chefes da economia goiana, a mineração, tem cerca de 7,8 bilhões em investimentos já em fase de andamento ou programados até 2019. O valor da produção mineral do estado cresceu quase 46% entre 2010 e 2012. E o crescimento ele só não foi maior por causa da queda da cotação de vários minérios, tá? Alguns municípios que nós temos que são importantes, que registram os maiores valores, são esses aqui, tá? Alto Horizonte, Niquelândia, Barro Alto, Crixás, Minasul e Catalão. Os minerais níquel, cobre, ouro e amianto detêm os maiores valores. Goiás é o primeiro colocado no ranking brasileiro de extração de níquel. Também lidera a produção nacional de cobre. E é o segundo colocado na produção de ouro, tá? E já foram descobertas reservas minerais de norte a sul do estado desde a década de 60. Na década de 70, em consonância com as diretrizes federais, o estado iniciou a implantação dos primeiros corredores de exportação. Posteriormente, foram aplicadas ao abastecimento, visando articular o sistema de armazenagem e escoagem de uma determinada área. E no estado de Goiás estabeleceu-se uma rede rodoviária
capaz de dar sustentação ao transporte das regiões produtoras de grãos e minerais para os pontos de captação de cargas ferroviárias: Goiânia, Anápolis, Brasília, Pires do Rio e Catalão, ok? Na área de influência do corredor de exportação goiano, os principais troncos utilizados para atingir os pontos, sobretudo para a soja, é a BR-153, que é o principal eixo de escoamento do norte de Goiás e de Tocantins, que interliga ao ponto de transbordo, que é aqui em Anápolis, a GO-060, que liga Aragarças a Goiânia, a 388 km de distância, a BR-020, temos também BR-060, BR-452 e por aí vai, ok? E para fechar, pessoal, um pouco sobre a nossa comunicação aqui em Goiás. Nós temos alguns jornais de circulação, como o Popular, Tribuna, o Diário Oficial do Estado, o Diário do Município em Goiânia. Em Anápolis, nós temos a Imprensa e a Tribuna de Anápolis. Na antiga capital, Goiás, nós temos o Cidade de Goiás e nós temos várias emissoras, ok? Galerinha, espero ter ajudado vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração. Respondam as atividades, tá? Questões de 1 a 4. Posta lá. Um beijo e tchau, tchau.